Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais. Um agradecimento especial às pessoas que têm escrito comentários sobre esses estudos. E antes de entrar na continuação do estudo sobre o tema Desafios da Igreja nos Tempos Finais, quero explicar que tenho postado poucos vídeos exatamente devido ao excesso de trabalho nas áreas onde eu estou principalmente ocupado. A área da educação, preparo de ensinos, aconselhamento e assim por diante. Já estudamos em duas lições anteriores a respeito desse tema, desafios da igreja nos tempos finais, e queremos continuar hoje com esse tema. Já vimos um resumo dos acontecimentos dos tempos finais. Estamos vivendo a época da igreja, depois disso vem um arrebatamento, não sabemos exatamente que ponto que isso vai acontecer. Sabemos que vai haver uma grande tribulação no governo do anticristo. Depois haverá a segunda vinda de Cristo junto com a sua igreja para derrotar as tropas do anticristo. Virá então um governo de Cristo por 1000 anos e depois o juízo final. E depois do juízo final vem então o destino eterno, ou novos céus e nova terra, ou o lago de fogo por toda a eternidade. E nós estamos concentrando nossos pensamentos especialmente na época final da igreja, onde nós temos um preparo para o governo do anticristo. O governo do anticristo não vai ser instalado automaticamente, e sim ele está sendo preparado. O mistério da injustiça já está operando enquanto a igreja ainda está aqui na terra. A Bíblia mostra que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Deus está querendo usar a igreja dele como testemunho aqui perante esse mundo tenebroso, para que todos tenham ocasião de conhecer a verdade, para poder decidir entre Deus e o inimigo. A luta principal não é entre um povo e outro, mas a luta principal no mundo hoje é uma luta contra Deus. Quando o povo diz, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 2, versos 1 até 3. Então o povo quer se desfazer das leis de Deus para obedecer princípios que são perversos e contra a palavra de Deus. E nessa situação, a igreja deve estar batalhando pela fé. Temos uma trajetória de derrota. Em primeiro lugar, vem o desprezo ao culto de Deus, e depois o abandono dos ensinos bíblicos, depois vem a imoralidade e, finalmente, a derrota frente ao inimigo pagão, e depois, então, o juízo de Deus. O nome de Finéias, quando Israel foi derrotado, de um dos filhos de Finéias, era Icabode, quer dizer, foi-se a glória de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, vai-se também junto com isso a glória de Deus. E Judas escreve no capítulo 1, verso 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A ordem que nós temos de Deus é batalhar pela fé. Não apenas cultivar a fé, mas tomar posição pública contra o pecado. Em num dos estudos, no primeiro estudo, vimos o primeiro desafio, quando o mundo quer nos fazer calar sobre a verdade, sobre o pecado, mas nós precisamos lutar a favor da verdade e tomar posição pública contra aquilo que é de Deus. E o desafio, então, é a defesa da fé. É um dos maiores desafios dos tempos finais. Tomar posição bem clara a favor da verdade. E tanto é que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, verso 10, e há outro dom de discernir espíritos, porque espíritos malignos estão atuando hoje em dia em muitas igrejas e religiões, e muita gente está se deixando desviar por ensinos errados. A Bíblia mostra que Cristo está preparando a sua igreja como noiva pura, santa, imaculada para o encontro com Cristo.
Mas a Bíblia mostra também que o anticristo vai ter uma meretriz, não uma noiva pura, mas uma meretriz, uma prostituta. E o mundo está lutando para transformar a igreja de Cristo em prostituta. E já falamos sobre isso em outro estudo. Por isso a Bíblia diz, provai se os espíritos são de Deus. A Bíblia nos apresenta uma situação muito importante em Romanos capítulo 1. A pessoa ouve a palavra de Deus, é confrontada com a verdade. Então ela só tem duas opções, ou aceitar ou rejeitar e crer na mentira. E dentro dessa situação, a pessoa então vai ter consequências. Romanos capítulo 1 nos mostra que quando a pessoa rejeita a verdade, uma das consequências é uma conduta de imoralidade. Lemos no capítulo 1, 25 a 26, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E depois ele continua falando, os homens a mesma coisa. Então lá onde a pessoa se desvia da verdade, conhece a verdade, mas se desvia, a pessoa não vai ter proteção contra a sedução para a imoralidade. E essa onda de imoralidade que vemos acontecer hoje no mundo e também aqui no Brasil é uma consequência do afastamento da verdade. A pessoa não quer a Deus, não quer obedecer à palavra de Deus, então ela é dominada por paixões infames. Além dessas paixões infames, uma outra consequência é a pessoa vai ser enganada por espíritos enganadores. Há os que pensam que é o Espírito Santo, mas realmente são espíritos enganadores. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala a respeito da vinda do anticristo, e o texto então afirma, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Veja a seriedade desta informação. Deus oferece primeiro a verdade. Quando a pessoa diz não para a verdade, então Deus manda a operação do erro. É uma escolha do homem e Deus atende então aquilo que o homem escolheu para a sua vida. E a pessoa vai ser enganada por espíritos enganadores. E a Bíblia mostra que os principais métodos de sedução são profecias, milagres e imoralidade. E é isso que nós vemos hoje em grande escala no mundo inteiro. Em primeiro lugar, falsos profetas. Mateus capítulo 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui nós vemos uma foto daquele que se intitula Indre, um falso Cristo. Confrontei ele 2 vezes, ele ficou muito bravo quando disse que ele era um falso Cristo, mas é isso que estamos vendo hoje em dia, falsos cristos e falsos profetas. E toda semana saem novas chamadas revelações na internet. Profecia, 7 de setembro, grandes coisas iriam acontecer, mas nada daquilo aconteceu. Porque falso profeta, e há tantos desses por ali. Ou vem algo pior do que a pandemia. Falta pouco tempo e nada aconteceu. Fui arrebatada e trouxe o recado de Deus. Vou fazer limpeza no altar. Tantas pessoas hoje dizem que foram arrebatadas ao céu e inferno. É tudo mentira, é tudo engano. Deus não manda nenhuma mensagem nova.
arrebatada ao céu e inferno e voltou curada de uma doença. Mais um engano. Eu não duvido que a pessoa ainda vai para o inferno, mas não vai voltar curada, vai sofrer eternamente no lago de fogo. Moça arrebatada ao inferno traz alerta para os desviados. Deus não manda nem uma nova mensagem para a humanidade, e muito menos do inferno. A Bíblia diz, apóstolo Paulo escrevendo sua experiência, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Se a pessoa realmente fosse ao céu, não iria revelar nada daquilo que ouviu. E tem tantos absurdos, livros e mais livros sobre a experiência de pessoas que dizem que foram para o céu. É tudo engano, é tudo falso profeta, nunca acredita nisso. Tudo que Deus queria revelar está na palavra de Deus. E Deus não vai acrescentar nada àquilo que já está escrito na sua palavra. A Bíblia mostra, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Essas são pessoas que já rejeitaram a verdade. E Deus então permite que sejam enganados por falsos cristos, falsos profetas, espíritos enganadores que estão tomando conta da vida de tais pessoas. Milagres para seduzir. Além de profecias, a Bíblia mostra que o método principal do inimigo vai ser na área de milagres. A Bíblia conta sobre 3 épocas de muitos milagres. Primeiro foi no tempo de Moisés, e cada época tinha seu propósito. Deus operou grandes milagres, grandes sinais no Egito para provar que ele é o Senhor e que Moisés é o profeta dele. Depois temos uma segunda época no tempo de Jesus, novamente com propósito. A Bíblia mostra em João capítulo 21 que foi para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Isso era propósito. Por isso lembra-se em Atos que o varão Jesus foi aprovado com sinais e milagres. Depois a Bíblia fala sobre uma terceira época de muitos sinais e milagres, não de Deus, mas enganadores, para preparar o mundo para o anticristo. Veja o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios para enganar. Também, nós lemos em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui temos sobre a vinda do anticristo. De que forma que ele vem? Veja a continuação. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, veja mais uma vez esses fatos. Em primeiro lugar, não receberam o amor da verdade. E o que vem então? O engano. E ele, o anticristo, está preparando o caminho para seu governo aqui através de sinais e milagres. Isso também está claro no livro de Apocalipse, capítulo 13, sobre a segunda besta, o falso profeta, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, mais uma vez, grandes sinais.
ele vai enganar aqueles que estão na terra com os sinais que ele foi permitido fazer, e até vai poder fazer descer fogo do céu. Então veja, sempre quando a Bíblia fala sobre sinais e milagres nos tempos finais em que nós vivemos, a Bíblia atribui isso a falsos cristos, falsos profetas, ao grande falso profeta e ao próprio poder de Satanás. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer milagres hoje, mas essa onda de sinais que está acontecendo hoje em dia não é de Deus, é um preparo para o governo do anticristo. E no próximo estudo vamos entrar mais nessa questão para ver qual é o objetivo disso, o que ele realmente quer conseguir com isso. Então é muito importante saber, ele, o falso profeta, vai poder fazer muita coisa, até vai poder fazer descer fogo do céu. E o povo vai aclamar o anticristo e adorar a ele. Uma outra forma de sedução é o evangelho da sensualidade. A Bíblia diz, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então aqui ele fala sobre a doutrina de igrejas. Eles vão escolher mestres que vão fazer a pregação do Evangelho conforme as concupiscências pessoais. O que a gente vê hoje de sensualidade em muitos movimentos, danças eróticas totalmente vergonhosas e outros fatos que nem dá para mostrar aqui, é uma vergonha. Então veja, falsos cristos e profetas, milagres e sensualidade são os fatores principais para o engano em nossa época. Aqui vemos duas que se dizem pastoras evangélicas, lésbicas. A Bíblia diz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação, como aqueles que, indo para outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus mostra muito claro as consequências desse tipo de conduta. Lago de fogo eterno para aqueles que vivem nessa imundícia. E, infelizmente, muita gente está se declarando cristã, mas está indo pela cartilha do LGBT e não pelo ensino da palavra de Deus. Isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Então, temos algumas lições básicas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus não muda. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. Aqueles princípios que Deus estabeleceu sobre família, sobre a área do zelo, na área da moralidade, vai permanecer para sempre. Não importa o que os governos decretam, não importa o que movimentos estão declarando, aquilo que Deus escreveu não vai mudar e vai servir de base para o julgamento final. Nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, as leis de um país não mudam a verdade escrita na palavra de Deus, ela permanece para sempre. Em segundo lugar, milagres no fim dos tempos não são evidência da atuação de Deus, mas um sinal de que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. Como já lemos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Apocalipse 13 engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo os que habitam na terra, fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida e vivia. Então, dizemos não para essa onda de sinais e milagres. Os profetas da atualidade não falam em nome de Deus. A Bíblia diz, e também houve entre vós falsos profetas, como também haverá
falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, novamente imoralidade, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Exatamente isso que nós vemos hoje em dia. Meios que se dizem cristãos estão servindo de escândalo, estão servindo para blasfemar o nome de Deus, porque não veem naqueles que dizem cristãos realmente um testemunho digno. Então, os profetas da atualidade não vêm de Deus, são falsos profetas e nós dizemos não para eles. Em quarto lugar, os imorais não vão entrar no céu. Não ireis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não adianta falsos pastores e pastoras proclamarem que de qualquer jeito você pode entrar no céu. Isso é mentira, é engano, é perdição para aquelas que praticam isso. É muito importante destacar que não estamos pregando ódio, estamos exortando para arrependimento e salvação. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor de seu Deus. Então é importante saber, existe sim salvação, existe resgate de uma vida que vive na perdição. E se você tem vivido a imoralidade, saiba que Deus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar, quer te limpar, quer te justificar e santificar. Você pode ser salvo, mas saiba também que na continuação do erro e da mentira, o resultado será apenas o lago de fogo eterno. Dizemos não para a sensualidade que é praticado em muitas igrejas. Desafio da fé. Esse é o grande desafio da igreja em nossa época. Agradeço muito por ter assistido. Se você está na prática do pecado, arrependa-se. Coloque a sua vida em ordem com Deus e você pode ser resgatada pelo Senhor Jesus. No próximo estudo, queremos abordar mais sobre quais são os objetivos, porque tudo isso está acontecendo em nossa época. Tudo isso tem um objetivo principal. E aguarde, então, o nosso próximo estudo a esse respeito, se Deus assim o permitir. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.